Flamengo vence o Cruzeiro com gol polêmico e a arbitragem mais uma vez foi protagonista neste campeonato brasileiro. Por quê? Porque quando Davi Luiz caiu no primeiro tempo e o Cruzeiro estava com a bola, os jogadores do Cruzeiro prestaram atenção, o árbitro imediatamente foi lá na área e parou a partida. Agora contra o Cruzeiro, o Neres caiu duas vezes. Duas vezes pediram para que a partida fosse parada. O Neres, quando ele desarma o jogador e lança a bola para frente, ele cai. Quando ele vê que os jogadores do Flamengo não vão parar, ele levanta, não aguenta jogar e cai novamente. E os caras, sinceramente, foram covardes. Se aproveitaram de um momento em que o jogador do Cruzeiro estava simplesmente sem condições de levantar. E se aproveitaram deste momento. E na falta cobrada, é claro, né, um gênio na hora de escolher quem marcava quem, colocou o Gabriel Veron simplesmente para marcar o Fabrício Bruno. Mas eu vou falar para vocês, mesmo com essa derrota, com a ajuda da arbitragem, eu estou muito orgulhoso do time do Cruzeiro, que simplesmente foi lá no Maracanã, se impôs, criou oportunidades. Se não fosse a arbitragem, poderia ter saído com pelo menos um pontinho na bagagem. O próprio Braulio, né, que tentou aí, conseguiu marcar uma penalidade que, se não fosse a arbitragem de vídeo, ele teria, né, continuado com uma cobrança sinceramente ridícula. Robert chega na frente e ele marca com tamanha convicção que foi pênalti naquela jogada. Partida onde o Cruzeiro foi prejudicado. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do nosso treinador, o Fernando Seabra, que comentou sobre o desempenho do Cruzeiro, sobre como funcionou a partida no Maracanã. Só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas palavras do Fernando Seabra. Sobre essa derrota, alguns pontos. A opção, por começar com o Neres, né? Qual foi o critério? E uma outra questão, até a manutenção do Kaique para esse jogo. E eu queria que você falasse também um pouco sobre esse meio campo. Se em alguns momentos não falta um pouco mais ali de intensidade. Obrigado. Boa noite. O Kaique fez uma grande partida no último jogo e seria injusto com ele não oportunizá-lo uma próxima situação, né? Então foi diante do mérito dele. E isso também tem a ver com a escolha do próprio Neres, porque o Kaique está entrando agora depois de muito tempo e fez o jogo com o João Marcelo do lado dele, né? Então, se a gente opta, tem entrado muito bem, se opta pelo vídeo, a gente precisaria passar o João Marcelo pro lado direito. E a gente tem estado igualmente satisfeito com o que tem visto nos treinamentos, com o Neres e com o vídeo. O vídeo tem tido a oportunidade de ser um pouco mais visto, porque tem entrado, mas o Neres também tem trabalhado no mesmo nível. E nesse sentido a gente tinha tranquilidade e segurança para fazer essa opção. E com certeza o desempenho do Neres hoje reforçou isso, porque ele trabalhou muito e fez um jogo muito bom. É um fato interessante, né? A gente precisa ter jogadores que têm resistência, que tenham abrangência, né? Como se fala em espanhol, largo recorrido, né? Que cubram bastante espaço e que rodem alto durante todo o jogo, porque nós marcamos em espaços grandes, né? E uma das coisas que importam também é a leitura e posicionamento, né? Então são jogadores que têm tido muito boa leitura, excelente posicionamento, bons ajustes e inclusive taxa de trabalho muito alta. A gente chegou em 2 jogos seguidos tendo o Ramiro fazendo mais que 12 quilômetros, mais de 1.000 metros em alta intensidade, Lucas Silva também, né? Então isso dá a garantia de que eles vão cumprir as missões que eles precisam cumprir, e além disso eles têm boa leitura, têm experiência e sabem comunicar bem dentro do campo. Então são aspectos aí importantes e que agregam bastante para a gente, né?
Temos trabalhado de uma forma geral também com outros jogadores, e eu acho que como um grupo como um todo, tenho convicção, está havendo uma evolução nesse sentido. Essa evolução ela é importante porque coloca mais peças à nossa disposição. Então hoje é Machado, Vitinho, Japa, Vital, todos jogadores com capacidade para fazer também, estão com um pouco menos de ritmo de jogo, né? E às vezes a entrada depende daquilo que a gente pretende para o jogo. Mais alguma parte? Fechou. Se o meio campo hoje entregasse isso tudo, por que o Cruzeiro foi ao mercado buscar 3 contratações para o setor e fazendo altos investimentos? Não há uma diferença no que é falado e o que o clube foi fazer no mercado? Porque senão dava para priorizar esses investimentos em outras posições. Em alguns aspectos, os jogadores que estão sendo contratados, eles aportam outras características, tá certo? Então você tem no Wallace um jogador de grande estatura, que também é muito importante em situações de jogo aéreo, e que é uma opção interessante, né, para também fazer essas funções, principalmente pelo centro ali do meio, ou jogando com 2 volantes, ou com 3 fazendo central. Tem uma característica muito forte defensiva, e também um jogador muito habituado ao futebol europeu e com um domínio muito bom dos princípios de defesa zonal. Tá certo? Que é algo muito importante para a gente. E, claro, temos outros jogadores. Temos o Matheus Henrique, um jogador extremamente dinâmico, associativo, com muito movimento, que traz uma construção curta também, vindo mais de trás e podendo se associar e ter ações importantes de último terço, né? Então, são contratações importantes no sentido de que vão se agregar àquilo que a gente tem construído e vão poder somar com características pessoais que são diferentes das características dos jogadores que tem aqui. Mas os jogadores que estão aqui hoje, eles têm aspectos importantes que os qualificam para exercer essas funções dentro de campo. Ô, Seabra, Helder Ferreira, canal A Voz, excelência da sua parte, colocar o Neres, até porque ele é o jogador da posição, e também manter o Kaique na lateral esquerda, uma vez que ele foi muito bem no momento que o Marlon abriu espaço para isso. Só que teve um determinado momento que o Kaique, de forma muito cedo, foi amarelado, e o ímpeto dele deixou muito claro que ele se sentiu um pouco intimidado, porque ele sabe que hoje ele é titular, porque o Marlon foi expulso em 2 ocasiões, prejudicando muito o Cruzeiro. Uma pergunta a respeito do Kaique, se você concorda com essa observação. E o meio de campo do Cruzeiro, em determinado momento, no final do jogo praticamente, você colocou o time do Cruzeiro praticamente todo para frente, colocando o Vitinho e o Felipe Machado, e o Cruzeiro por muito pouco não fez o gol do empate. Fica um pouco assim no seu pensamento, poxa vida, por que eu não fiz isso antes? Não houve uma certa demora nessa mexida? Bom, primeiro, em relação ao Kaique se sentir intimidado e ter medo de uma expulsão porque tem amarelo, eu não concordo, até porque não seria uma expulsão de vermelho direto, né? Fazendo esse paralelo que você traçou em relação às expulsões do Marlon. É um jogo pesado, em algum momento tem oscilação, mas acho que o Kaique foi muito bem. Acho que inclusive ele teve muita personalidade no final do jogo, atacou bastante, rompeu a última linha sempre que possível, buscou fazer dobra ofensiva com o Arthur várias vezes. Em momentos que a gente tinha o nosso médio abrindo, o Kaique rompeu a última linha da defesa do Flamengo por dentro, fez isso 2 ou 3 vezes. Então eu acho que ele teve muita iniciativa, acho que ele teve muita personalidade de novo. Em relação a essa segunda questão que você colocou da demora para fazer a última troca, nós tínhamos o Kaique sentindo muito desgaste, e também tínhamos outros jogadores que eu também não vou expor pensando no próximo jogo, com dor, com pancada, e nós precisávamos segurar um pouco mais, porque eu só teria um momento, e se eu troco só um jogador eu ia morrer sem fazer uma troca, tá certo? Entendo que os jogadores de meio campo estavam fazendo um bom jogo, tinham a leitura daquilo que estava acontecendo dentro do campo, e aí eu optei por dar a oportunidade do time se manter, até porque nós estávamos jogando
jogando melhor que o Flamengo, subindo pressão, provocando erros, recuperando bolas no interior do meio campo. Então a produtividade, a possibilidade de chegar ao empate, ela estava concreta. Então, em função dessas situações de desgaste, não correr o risco de terminar o jogo com um jogador a menos no campo, nós aguardamos um pouco mais, porque era o último momento e seriam 2 trocas. E aí apostamos no Machado, que é um jogador que tem chute de fora, que tem boa bola parada, né? O Flamengo já estava jogando mais baixo e acho que as qualidades do Machado como um distribuidor naquele momento seriam importantes. E o Vitinho, um jogador de muita dinâmica, entra na área, faz rupturas, faz transições defensivas e ofensivas muito bem. Então nós guardamos para esse momento. Infelizmente, na verdade não é que as trocas foram tarde, nós tivemos 4 minutos de jogo paralisado pela questão do VAR e 6 minutos de acréscimo, num jogo em que todas as substituições foram feitas, num jogo em que sumiram bolas no segundo tempo, num jogo em que o goleiro do Flamengo ganhou tempo em todos os tiros de meta no final do jogo. Então, se a arbitragem tivesse sido coerente e dado o acréscimo necessário, os jogadores teriam mais tempo para fazer um aperto final no Flamengo. Seabra, boa noite. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!